Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para nós é motivo de alegria, uma vez mais, estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos agradecidos a Deus por este dia, por estes momentos e também por cada um de vocês que fazem parte do nosso ministério canal Hora Tranquila. Todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, que compartilham esses estudos, que são inscritos no canal Hora Tranquila e que também clicam no dedinho de joinha, fazendo com que o canal suba no ranking e apareça nas primeiras páginas do YouTube para que outras pessoas possam também ouvir do amor de Deus através dos estudos. Mandamos aqui um abraço especial para vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos e queremos mandar um alô para Glaucida de Souza, é de Rajada, em Pernambuco, Antônio Albuquerque, é de Iracemápolis, em São Paulo, Janete Villa-Lobos, é de Guaíba, no Rio Grande do Sul, Maria Consuelo é de Quixeramobim, no Ceará, Marcos Siqueira é de Oswaldo Cruz, em São Paulo, Sidival e Eliana são de Guaxupé, em Minas Gerais. Os demais também que nos escrevem, estaremos sempre mandando um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado pelas bênçãos que nos tens concedido, muito obrigado pela vida, por este dia e por estes momentos que vamos ter para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para o estudo, que tenhamos a nossa mente aberta para o entendimento e também aceitar a Tua vontade e fazê-la em nossa vida segundo o poder do Teu Espírito Santo. Pedimos, Pai, que nos perdoe os pecados, abençoe todos aqueles que estudam conosco a Bíblia todos os dias, aqueles que têm as suas lutas, os seus problemas, necessidades. Faça, Senhor Deus, com que cada um sinta a Tua presença e receba as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos seguir com o estudo da semana. Estamos falando sobre a lei que foi dada ao povo de Israel, lá no Sinai, a lei da aliança. A aliança de Deus, ela é eterna, ela não muda, como nós vimos ontem, no estudo que fizemos. Deus, ele é eterno, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não há mudança nem sombra de variação em nosso Deus, então ele não poderia ter dado uma lei e depois ter abolido, revogado essa lei. A lei, ela sempre existiu desde a eternidade, desde quando Lúcifer se rebelou lá nos céus, em cumprimento da lei, ele foi expulso porque ele cobiçou, queria tomar o posto de Deus. Depois, Caim tira a vida do seu irmão Abel, ele transgrediu a lei, ele matou. Adão e Eva, antes de Caim matar Abel, eles pecaram, também transgrediram a lei de Deus, desobedeceram lá no Jardim do Éden. A lei, ela existia na mente das pessoas e ela era transmitida de geração em geração. Cada geração conhecia a vontade de Deus através do que lhe era passado pelos seus ancestrais. E quando Deus tira o povo de Israel lá do Egito, como eles haviam vivido centenas de anos em cativeiro e adorando outros deuses, já não conheciam mais o Deus verdadeiro, Deus então precisou dar essa lei escrita para que eles pudessem saber como eles deveriam proceder para ter um relacionamento com Deus. Como nós temos dito, no Antigo Testamento, a salvação ela sempre foi pela graça, assim como é no Novo Testamento. A salvação ela nunca foi pela lei e nem por obras da lei, porque a lei ela condena. E as obras da lei, elas não nos justificam perante Deus, não nos acrescentam méritos para a salvação. Nós somente obedecemos por amor. Nós encontramos alguns textos bíblicos na palavra de Deus, por exemplo, em Gênesis 18, verso 19, nos diz assim: Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Aqui nós vemos Deus falando a Abraão, porque Abraão estava intercedendo pelos habitantes de Sodoma, para que Deus não destruísse a cidade de Sodoma. E então Deus disse: olha, se vocês forem fiéis, guardarem
o meu caminho, praticando aquilo que é certo e justo, então eu vou fazer com vocês o que eu prometi a Abraão. Então há uma condição para que esta aliança seja cumprida, para que ela se torne uma realidade, se vocês andarem em meu caminho. Nós lemos também em Gênesis capítulo 26, nos versos 4 e 5, nos diz assim: farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas estas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Então aqui nós vemos a condição para que, através de Abraão, fosse realmente feita uma grande descendência. Se ele andasse nos seus estatutos, se ele obedecesse aquilo que Deus estava ordenando, se ele fosse obediente a Deus, através de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, há uma condição para que a aliança seja efetivada em cada ser humano. A condição é se me obedecerem, se andarem nos meus estatutos. Em Êxodo, capítulo 19, no verso 5, nós lemos: agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Vejam, a condição para sermos abençoados e fazermos parte desta descendência que está aguardando o Senhor Jesus, se me obedecerem e cumprirem minha aliança. Então Deus, ele é fiel. Deus, ele não muda. Deus, ele cumpre aquilo que promete. Mas para que essa promessa se cumpra em nós, é necessário nós obedecermos. Se me obedecerem e cumprirem minha aliança. Também nós lemos em Levíticos 26, Levítico 26, no verso 3, se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos. Aqui, mais uma vez, é colocada essa intercessão, se. É uma condição. Então, irmãos, todos nós queremos ser abençoados por Deus. Todos nós queremos fazer parte desta aliança. Agora, é condicional. Se me obedecerem, se guardarem os meus mandamentos. Abraão, ele foi obediente. Abraão, ele creu. Deus disse, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão creu e foi. E para que esta promessa fosse cumprida em Abraão, ele precisou ir. Se ele não tivesse ido, ele não teria sido abençoado por Deus. Então a mesma coisa acontece conosco. Se nós quisermos que esta aliança seja uma realidade em nossa vida, nós precisamos ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele, não a nossa vontade. Nós não podemos dar ouvidos a muitas pessoas, muitos pregadores que dizem que não é mais necessário nós obedecermos aos mandamentos porque nós agora somos salvos pela graça. Eles dizem que nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Agora, se eu cometo um crime, se eu mato uma pessoa, o que acontece? A lei civil, ela vai me acusar, ela vai dizer, olha, você matou, você vai a julgamento e você vai receber a sua condenação. Por quê? Porque você matou. Então, a lei, ela serve para mostrar aonde nós estamos errando, transgredindo, pecando, e ela não salva, ela somente mostra. Então, por isso que existe a lei, para que ela seja obedecida. E quando nós obedecemos a lei, nós temos liberdade. Porque quando uma pessoa ela está cometendo delitos, crimes, por exemplo, a pessoa mexe com drogas, ela vive sempre com medo de a polícia alcançá-la, de ser presa e de ser levada a julgamento. Ela não tem liberdade, ela anda sempre com medo, anda sempre se vigiando para ver se alguém não vai dedurar, né, dizer, olha, aquela pessoa está fazendo isso e aquilo de errado. E então a lei vem em cima dessa pessoa. Então é isso que a lei faz. A lei, ela condena, ela não salva.
ela mostra o pecado. E quando nós vamos a Jesus, que é o nosso juiz, o nosso advogado, e se nós com sinceridade estamos nos arrependendo daquele pecado, daquela transgressão, Ele nos perdoa. Por quê? Porque Ele é o nosso advogado. Então, nós estamos vivendo debaixo da graça quando nós obedecemos à lei. E é o contrário do que a maioria dos cristãos dizem, que não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Todos aqueles que estão transgredindo um dos mandamentos que Deus deixou na sua palavra, qualquer que seja o mandamento, ele está debaixo da lei. A lei está acusando. Somos salvos pela graça. Estamos debaixo da graça quando nós estamos andando com Deus, obedecendo a sua lei, fazendo a sua vontade. É o que diz esses textos que nós lemos aqui. Se me obedecerem, se guardarem os meus mandamentos, então há uma condição. Não pense você que por você estar procurando seguir a lei de Deus na íntegra, os 10 mandamentos, você está salvo pela lei. Não. A lei, ela não salva. A lei, ela simplesmente nos instrui, nos mostra o caminho que é Jesus Cristo. Somente Ele é que nos salva. Mas a salvação, ela nos leva à obediência. Então, a nossa obediência, ela é uma expressão de como nós poderemos ser abençoados pelo Senhor. É claro que mesmo aqueles que guardam a lei vão ter problemas, vão ter lutas, dificuldades na vida. Ninguém está livre, mas permanecerão confiantes em Deus, sabendo que Deus vai cumprir nele a promessa que Ele fez a cada um de nós. Então, quando nós obedecemos, isso não quer dizer que nós estamos comprando as bênçãos, como se Deus fosse obrigado a nos dar as bênçãos. Não. Quando nós obedecemos, nós estamos criando um ambiente para que as bênçãos da fé, elas possam se manifestar em nós. Queremos novamente agradecer a todos que estiveram conosco, estudando a Bíblia hoje. Vamos orar pedindo a Deus iluminação, orientação, para que possamos sempre estar fazendo a vontade de Deus em nossa vida, por amor a Ele. E voltaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.